Olá, vim aqui no canal para mais um vídeo. Eu gostaria de falar hoje sobre maternidade, seus desafios, suas dificuldades e principalmente suas graças. Eu acho que para quem é tanto mãe quanto pai aqui nesse canal, esse tema é muito bem-vindo, porque a gente fala sobre a família. E uma maternidade, ela não existe sem o homem. Então a gente tem que saber valorizar a presença masculina na vida da gente, né? E o como isso hoje, em dias de hoje, está sendo desafiador. As mulheres estão, às vezes, não só as mulheres de modo geral, mas às vezes a gente, né? Pela própria forma como a vida vem se dando, a correria do dia a dia, a gente não está tendo ciência para refletir sobre isso, o respeito que de fato precisa disso. Hoje, um filho, para ele ser criado, ele precisa dos dois. E se você é uma mãe aí, se você é um pai que está me ouvindo, a gente tem que ter respeito por ambas as partes. E se você é uma mãe solteira, como já aconteceu comigo, que vocês, aprendam a lidar com isso de tal maneira, de uma maneira mais fluida, para que a criança não sofra, né? E a maternidade, né? O que é a maternidade? É a gente tomar propriedade disso, que nós somos como se fosse Maria, né? Como se a gente fosse a mãe de Deus. A gente tá aqui, né? A gente foi nos permitido trazer em nosso ventre um bebê, uma coisa linda, né? Que nasceu da gente, né? Então ela ficou durante 9 meses aí no nosso organismo, no nosso corpo, sendo nutrido pela gente, sendo amado, sendo respeitado. E até que viesse para esse mundo. E quando a gente, decidiu ter esse filho, a gente disse sim para tudo isso. E quando a gente disse sim para tudo isso, a gente não pode jamais querer jogar para o outro uma responsabilidade que é nossa. A gente não pode querer jogar só para o marido, a gente não pode querer jogar só para os outros, né? Ou principalmente ficar reclamando, porque eu não faço isso por causa de um filho, porque eu não faço isso por causa daquilo. Eu sei que filhos, nos impedem, eles nos limitam em alguns detalhes, mas eles não impedem a gente de atingir nossos objetivos. E eu falo isso pela minha própria experiência de vida. Eu, quando ganhei meu filho agora vai completar 10 aninhos no final do ano, lindo, maravilhoso, qualquer dia eu vou fazer um vídeo com ele aqui no canal. Ele nunca me parou em nada. E parece que depois que ele entrou na minha vida, eu consegui muita coisa. Eu consegui guinar para os meus objetivos, eu comecei a ter mais foco, eu tinha certeza, do que eu precisava fazer. Claro que às vezes numa rotina desenfreada a gente esquece, mas principalmente ele sempre foi uma força motriz para que eu alcançasse tudo isso. Então, o filho não impede a gente em nada. As pessoas que utilizam desse artifício, elas estão, como diz, usando desculpas. Elas estão não querendo assumir a sua própria responsabilidade da vida. E eu acho isso muito feio. Mas é importante a gente olhar para esse valor da maternidade para que a gente tenha uma percepção de que a gente é tão importante quanto muito, na questão de passar valores e princípios para essa criança, para poder modificar essa juventude que está aí, para que a gente possa restaurar alguns valores e fazer ser um ser que tenha humildade e respeito para com o próximo, E eu vejo que isso aí está sendo uma dificuldade muito desafiador nos dias de hoje. A grande maioria aí tá bem difícil de lidar, mas não é impossível. E uma das coisas que eu vejo para mim, assim, é a gente ter aquele contato de oração, aquele contato de ter um vínculo, com o filho, a gente mostrar que, principalmente, não privar o seu filho da realidade da vida, A gente tem uma facilidade em querer não passar tudo aquilo que a gente não teve para o nosso filho, a gente quer dar de tudo. Isso é um grande erro, mas ao mesmo tempo a gente também não pode ser tão escassa. A gente tem que mostrar a realidade da vida, principalmente, para quem tem filhos únicos hoje em dia, Mas a gente buscar, passar
princípios, valores, tirar um pouco desse mundo virtual. Eu acho que uma criança que já nasce assim, claro que a gente não pode inibir, mas querer ou ficar o tempo todo deixando uma criança de 2 anos, aí elas não têm maturidade para lidar com a informação. Eu acho que cultivar brincadeiras, né, como era, sei lá, 20, 30 anos atrás, que eram brincadeiras de pega-pega, esconde-esconde, eu acho que isso aí é algo assim que desperta coisas na criança que hoje talvez assim antigamente isso era natural e hoje para uma criança se torna diferente, né? Bem diferente, que é muito raro. Hoje em dia eu vejo assim, né, as crianças, elas vão brincar e elas estão lá, né, cada uma com o seu celular. Então acho que quando você trabalha numa brincadeira como essa, a interação, você tira crianças de como que eu posso dizer para vocês? Você tira aquela criança de ficar individualizado e coloca ela numa questão de socialização. E essa socialização não pode ser só durante uma aula, né, indo para a escola, ela tem que ser até dentro de casa. Por isso que eu tô trazendo esse tema, maternidade. A maternidade é você que constrói, é o teu dia. Você não pode jogar para uma escola fazer isso por você, né? E entender que se você por alguma eventualidade da vida você acabou, né, não conseguindo permanecer dentro de um casamento, não tem problema. Eu acho que Deus te deu todas as ferramentas que você precisa. Porque as pessoas às vezes elas também querem, o pai isso, o pai aquilo e não sei o que. Mas veja, se você foi escolhida para carregar essa criança durante 9 meses no seu ventre, é porque talvez você tenha muita mais responsabilidade que outro alguém e você tem uma força e ferramentas e uma sustentação por trás de tudo isso. Não estou inibindo a função do homem, jamais disso. Hoje minha percepção é, uma criança ela necessita ser criada por um pai e uma mãe. Ela precisa tanto da força feminina quanto da masculina na vida dela. Mas que às vezes eu vejo hoje alguns valores se invertendo durante uma criação de uma criança, eu infelizmente acabo vendo e isso eu acho muito doloroso, né? Não porque isso é algo ruim, não é isso, é que tipo assim, tá se perdendo os valores e a mulher tá deixando de ver o quanto abençoada ela é com esse dom da maternidade. Por isso que eu falo, né? Valorize tudo isso que você é, valorize desde o ventre, né, do seu, dentro do útero, aquilo que você carregou com muito amor, com muito carinho. Eu acho que isso vai fazer grande diferença na sua vida e eu acho que todas as mulheres que valorizam o seu feminino, elas têm uma alta chance de despertar e fazer uma abundância na vida. Porque quando a gente olha para o nosso feminino, resgata essa força, a gente consegue, né? Ninguém nos segura. Como diz, né? A gente como mãe é uma leoa que defende o seu filho. Então, quando a gente tá muito bem alinhada com essa força, essa energia, imagina quantas coisas a gente pode criar na nossa vida. E você que é casada, valorize o seu marido, valorize, dê espaço para ele. Não o julgue se às vezes ele não tem o tempo, se ele estiver fazendo tudo aquilo que deve, né, dentro da relação. Eu acho que um grande erro é quando as mulheres também querem tirar a autoridade do homem perante ao filho. Isso não tá certo. A gente tem que respeitar que ele é uma figura masculina dentro de casa e ele precisa ter o espaço dele. Eu acho que quando essas duas forças andam lado a lado, a gente tem uma grande chance de ter uma família bem-sucedida, filhos bem educados, respeito se existe dentro do lar e principalmente, né, muito amor envolvido. Então é isso, pessoal. Esse é o tema que eu gostaria, esse é o bate-papo que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha aí. E é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo.